Uma boa noite a todos. Então, vamos iniciar a nossa tarefa, como sempre o fazemos, com uma prece, onde pedimos a Ti, Senhor Jesus, aos benfeitores da vida maior, aos mentores de nossa casa, a Sociedade Legião Espírita, que sejamos mais uma vez abençoados, hoje e sempre, para que possamos continuar com o trabalho que estamos empreendendo há mais de 96 anos. Te rogamos, Senhor, que nesses tempos turbulentos ainda, possamos obrar com mais afinco, com mais interesse e com maior disposição, cumprindo a nossa programática reencarnatória. Agradecendo mais uma vez pela atenção permanente, pelos cuidados de que somos alvo incessantemente, pela inspiração dos nossos guias e benfeitores espirituais, abrimos o encontro de hoje. E que assim seja. Vamos falar alguma coisa hoje sobre um tema que é já bastante debatido, mas que nunca é demais reprisar, com alguns pequenos comentários, com uma abordagem ou outra diferenciada. Intitulamos o nosso encontro como a nova era e a obsessão. A realidade é clara para todos nós, principalmente espíritas, de que estamos entrando em uma nova era. Por sinal, em A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 18, já havia comentado, já havia tecido vários comentários, naturalmente, com o concurso dos bons espíritos, sobre a chegada dos tempos novos, ou seja, a nova era. Já prevendo que ela chegaria e não tardaria, uma vez que a Gênese, né, é de 1867, se não me falha a memória, 67, 68, ou seja, pouco mais de um século e meio nos separa dessas previsões. Aliás, previsões essas que já se encontravam no Apocalipse de João, na Bíblia. Então, era esperado isso. Mas o que esperar? Qual a aparência, ou qual a configuração, qual a imagem do que nós chamamos de a nova era? Ora, essa imagem está sendo desenhada ainda. Não existe nada de imediato no universo. Tudo é fruto de reações, né? Quando vemos uma estrela no firmamento solar aparecer repentinamente, que chamamos de uma supernova, isso não está acontecendo agora. Na verdade, isso é produto, né, de algo que já aconteceu há muito tempo, que vem demorando, né, que se demora a nos chegar a título de imagem em função da distância que nós temos em relação àquela estrela, àquele sol. Mais ou menos traçando um paralelo, esses anúncios de mudanças, é claro que não se referem a atos, a ações, a acontecimentos que vêm de um momento para outro, mas sim a um processo que se desencadeia no transcorrer de determinado período, mais ou menos determinado. Por quê? Por que mais ou menos? Porque existe naturalmente o livre-arbítrio humano, né? O que escapa ao livre-arbítrio humano, que são as manifestações telúricas, né? Para termos, né, apenas uma ideia parcial, embora as manifestações telúricas às vezes também sejam obra da incipiência humana, como por exemplo a alteração climática, é uma obra tipicamente humana. Não podemos falar a mesma coisa da acomodação das camadas, dos terremotos, etc. e tal. Mas assim, isso para destacar que nós estamos no chamado período da transição planetária, estamos nos encaminhando para a nova era. Mas assim, o que caracteriza a nova era? É normal pensarmos por um processo comum, né? Que a nova era se caracteriza pela paz, pelo equilíbrio, pela conformidade, enfim, por uma acomodação. Mas isso é a etapa final da nova era. Não estamos vivendo esta etapa, pelo contrário, estamos na chamada etapa inicial. E a etapa inicial dessa nova configuração do planeta é
uma etapa de destruição ainda. É uma etapa em que os cataclismas de toda a ordem, e eu incluo naturalmente, né, os morais, estão prevalecendo. Então muitas pessoas dizem, tá, mas e essa transição? Então ela não existe, tá? E essa passagem para um mundo superior, para uma estação diferenciada, isso é balela, é história, é engano do espiritismo? Não. Essa é a fase terminal, né? Estamos vivendo agora o primeiro grande momento destas sacudidelas. E dentro dessa ideia de primeiro momento, dessa fase, que é desnecessário, né, esmiuçar, porque hoje realmente o panorama mundial não é um panorama alentador. Nós temos fome, nós temos miséria, nós temos corrupção, nós temos as ameaças. Agora estamos enfrentando, inclusive, um período de guerra, né? Então, é um panorama desanimador para quem faz uma análise imediata. Mas é a fase inicial, como falávamos, né? Existe um grande movimento contrário a tudo isso, mas que ainda não conseguiu se consolidar, porque é preciso uma série de encaixes, é preciso uma série de ações que possibilitem a instalação, pelo menos, deste processo geral de pacificação e de unidade. Refere a doutrina espírita, através de médiuns conceituados, principalmente de Valdo Franco, na fase atual, a profunda encarnação, o retorno de espíritos superiores, em experiência, em atuação aqui no nosso planeta. Reporta Divaldo e os benfeitores que espíritos dos mais antigos, podemos dizer, da idade, dentro da concepção de idade terrestre, dentro daqueles que se destacaram, né, desde os filósofos pré-socráticos até toda aquela gama de luminares que avança pela história até o século XVIII, principalmente, que tem o iluminismo como sendo o alvo, né? Até o século XIX, onde se consolida a doutrina espírita. Então, centenas de espíritos nobres, superiores, encarregados ao lado de Jesus, da administração do progresso da Terra, reencarnaram-se ou estão reencarnando-se. Além daqueles espíritos de outros planetas, de outros sóis, conforme afirma o mesmo médium e os espíritos que escrevem por ele, né? Podemos dizer assim, nessa irmanização planetária, interplanetária, já que o progresso assim como o progresso de uma nação deveria influenciar a outra e ajudá-la a crescer, né? Embora a obra humana ainda não permita tal implantação da concepção, as estações estelares, os sóis, as estrelas, enfim, as galáxias, possuem um sistema de irmanização, ou seja, o progresso deve permear a todas. Então, há um abraço, há um aperto de mãos, há uma solidariedade para que todos os mundos possam crescer, possam evoluir. Mas nós não podemos ser ingênuos e imaginar, né, que além deste reencarne, ou paralelamente ao reencarne desses luminares espirituais, outros tantos espíritos afastados do Cristo, de Deus, né, através dos séculos e quem sabe dos milênios, também retornaram. Mas retornaram por misericórdia divina, porque Jesus está lhes dando nesta paisagem que se forma, né, ou que se pretende implantar no planeta, a última possibilidade da redenção, ou seja, da mudança, vamos dizer assim, de pensamento, da mudança da forma de agir e da conversão destas almas às atividades do bem. É claro que com esse processo, aqueles que cedem, que entendem que é a melhor política, além de experimentarem, né, em si mesmos uma sensação totalmente diferenciada, por serem mentes privilegiadas, muitos deles ainda auxiliarão o planeta, né,
com o seu concurso intelectivo, com as suas experiências, que até então foram experiências mais ligadas às trevas. Então, nós temos que ter ciência de que, paralelamente a essa reencarnação dos espíritos nobres, há muitos espíritos turbulentos, líderes de legiões, né, narradas em dezenas de obras espíritas, né, de renome, obras fartamente conhecidas no meio espírita. Esses líderes das verdadeiras legiões das sombras também reencarnaram, e reencarnaram com muitos dos seus seguidores, e estão aí, espalhados por todo o mundo. Não nos referimos aqui ao Brasil por ser a pátria do Evangelho, por ser a nação que mais vivencia, prega, propaga, difunde o Espiritismo. Falamos aqui a nível mundial, sem personalizar. Mas nós vemos essas almas equivocadas reencarnadas em líderes religiosos, em líderes políticos, enfim, levando multidões de pessoas, né, a prosseguirem naquela ideação completamente equivocada que alimentaram durante séculos no passado. Então, a transição que se opera ainda está sofrendo esses impactos, porque, como temos afirmado já em outras ocasiões, e os bons espíritos principalmente, é esta sensação que eles têm, intuitiva, de que tudo será mudado, de que não mais poderá permanecer na Terra reencarnado aqueles espíritos claramente contrários à implantação do bem. Essa intuição do acontecimento que efetivamente se consolidará os faz tremer e reagir com violência a essa onda que não pode ser limitada. Embora retarda-se um pouco em função dessas manifestações, ela, mesmo que retardada no tempo, um pouco mais, chegará e tomará conta do nosso planeta com a paz e o equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo que falamos dos reencarnantes, não podemos esquecer do público espiritual, da população espiritual. Reencarnam-se muitos, mas, segundo Emmanuel, em informação de mais de 40 anos, e que é amplamente difundida no meio espírita, à época, nós tínhamos aproximadamente 5 bilhões de pessoas, né, reencarnados no mundo, para uma população de 20 bilhões de desencarnados. Então, a ideia que temos, fortemente consolidada, é que uma grande massa de desencarnados ainda pulula em torno do nosso planeta. E podemos mais uma vez dividir essa grande massa naqueles que querem um movimento positivo, uma transição positiva e sadia, e aqueles que querem o retardamento desse processo e, quem sabe, né, a permanência dos instintos inferiores em definitivo no planeta, porque é essa sensação que os alimenta. E isso, segundo o próprio Espiritismo, conforme Allan Kardec e os bons espíritos, consolida aquela informação clássica de que somos permanentemente vigiados, inspirados e até mesmo conduzidos pelos espíritos, de ambos os lados, o positivo e o negativo, para a luz e para a sombra. Então, entendendo-se o processo obsessivo como sendo a influência dos espíritos em desequilíbrio em nossas vidas, de forma proposital ou não, mas gerando algo negativo, uma resposta negativa nas nossas vidas, é óbvio que temos que falar da obsessão. Que graça que está espalhada no mundo e talvez seja uma das épocas mais graves da sua manifestação. A pandemia. A pandemia surge como um momento para reflexão. Dados superficiais, não atualizados, se não me falha a memória, até pelo menos dados de dezembro do ano passado, apontavam em aproximadamente 5 milhões de mortos
devido à Covid no mundo. Então é óbvio que a pandemia veio também para trazer uma modificação profunda na própria estrutura numérica humana, embora não seja a maior das epidemias no sentido de número de mortes, relativamente, pelo menos, à população planetária. Mas chega de repente ceifando milhares e milhares de vidas. E gostaríamos de destacar que a pandemia nos atentou para o quê? Para as fragilidades do homem, às influências físicas, aos contatos sem cuidados, em um mundo globalizado. Então, de forma material, objetiva, claro, o que é a informação que a pandemia nos trouxe? Porque os homens estão num contato tão próximo, que existe uma globalização, em que se pega um avião aqui e vai-se à China, né, em algumas horas, ou seja, do outro lado do planeta. Que essa proximidade física pode trazer resultados negativos. Ou seja, a infestação, a infecção, nasce exatamente disso, deste intercâmbio entre nações. Intercâmbio, mais uma vez, eu destaco físico. Destaco físico, porque é assim que se espalhou a pandemia no mundo. Muito bem. Acontece que o mesmo processo no aspecto espiritual se desenvolve. A nível de alerta, os espíritos, por estarem constantemente ao nosso derredor, mais uma vez, nos reportamos a Kardec, por estarem ao nosso derredor em todas as partes, por exercerem essa influência permanente para o bem ou para o mal, também permite essa contaminação permanentemente, de forma frequente. Então, assim como é preciso cuidar o contato com as demais nações, é preciso atentar para o cuidado com a nação encarnada em relação à nação desencarnada. E essa tônica nos tem sido apresentada desde a edição de O Livro dos Espíritos. Exatamente esses aspectos morais, comportamentais, conscienciais, que estabeleceram uma ligação muito mais íntima nossa com a população espiritual. Mas assim como tem a população do bem, tem a população do mal. E estamos abrindo canais em virtude do descuido, como nós falávamos do descuido físico, a falta de um controle maior, a falta de medidas sanitárias adequadas, a falta de controle nos aeroportos, né? Enfim, todas as medidas que foram tomadas após a infestação material física devem obrigatoriamente ser tomadas por todos nós, independentemente da religião, com relação à esfera espiritual. Porque a pandemia também está sendo instalada de lá para cá. Mas de que forma? Bom, o que nos exigiu a pandemia? E é claro, nos exigiu o isolamento social. Muito bem, o isolamento social foi uma medida absolutamente necessária, indiscutível. Mas quais as consequências do isolamento social? Muitas. De caráter psicológico, inúmeras. Nós nem temos ideia das consequências psicológicas que advieram da pandemia e que só se manifestarão com o passar dos meses e dos anos vindouros. Mas uma das características foi o isolamento. Mas o que tem a ver o isolamento com tudo isso? Ora, o isolamento, naturalmente, salvaguardados os casos, né, que não se incluem nessa matiz, né, nessa apresentação, gerou uma espécie de egoísmo. Gerou uma espécie de tutela familiar única. Nos voltou para os lares, com certeza. Nos aproximou mais da família, com certeza. Aproximou muito mais pais de filhos, com certeza.
mas gerou em todos nós, ou pelo menos numa grande parte, essa autoproteção, de forma que nos isolamos socialmente. E acabamos de criar mais ou menos uma regra do que importa sou eu e a minha família, a minha proteção. E nos afastamos da sociedade no sentido da energia, da proximidade. Ora, é claro que nós não podemos ignorar as múltiplas ações de solidariedade. Realmente a pandemia nos trouxe, movimentou no homem muitas ações de solidariedade, mas elas, em grande parte, limitaram-se à solidariedade material, ao auxílio, a doações materiais, né, a alimentos, roupas, enfim, em função da escassez, da dificuldade de empregos, das demissões, etc. e tal. Mas mesmo estas arrefeceram. E não somos nós quem falamos, são os dados das instituições de arrecadação, das instituições públicas em geral, das ONGs. Estas arrefeceram. Porque essa movimentação inicial, de repente, que durou um ano e pouco, acabou sendo deixada de lado, pelo menos em grande percentual. A convivência social passou a ser virtual, por necessidade também, por absoluta necessidade. Mas a convivência virtual acabou gerando a chamada acomodação. Claro que nos primeiros momentos, todo o choque, toda a perplexidade, toda a angústia, todo o sentimento depressivo até, de afastamento de um, de outro, de pessoas, de grupos, de atividades, mas depois gerou uma adaptação, até porque o ser humano é adaptável, nós nos adaptamos, isso é muito bom. Mas adaptar-se ao distanciamento das pessoas, emocionalmente falando, é muito ruim. E nós estamos vivenciando hoje, agora, ainda este afastamento. Parece que se criou um abismo de difícil transposição. Um medo que ultrapassa, inclusive, as recomendações científicas médicas. É hora de participarmos mais da vida social, da integração social. Não significa isso falta de cuidados, ausência de cuidados, não. Seguem todos os cuidados, embora já relativizados. Mas temos que voltar a ser animais sociais, homens, mulheres sociais. O distanciamento não nos acrescenta. A virtualidade, o virtualismo não nos acrescenta. Embora tenha sido e ainda seja muito útil, mas não poderá substituir. Mas nós, como seres que nos acomodamos com facilidade, estamos indo na direção oposta. A religiosidade passou a ser exercida à distância. É claro que nós não precisamos necessariamente orar, rezar num templo, numa igreja, é claro que não. A própria doutrina nos ensina que podemos e devemos orar em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas qual a finalidade do templo? Qual a finalidade das igrejas? Qual a finalidade das casas espíritas? Não é reunir pessoas? Não é transmitir esta energia, este magnetismo que a doutrina espírita nos apresenta de uma forma tão rica, pessoalmente, diretamente, embora com os cuidados necessários? Porque o passe à distância é possível? Porque a oração não tem distância a ser vencida, e etc. e tal. Sim, nós sabemos, mas então qual seria a solução? Fechar todos os templos? Fechar todas as casas espíritas e apenas dizer leia a doutrina? Mas esta era a mensagem do codificador, dos bons espíritos? Essa é a mensagem do Consolador prometido? Pegarmos os livros e ficarmos nas nossas casas lendo e debatendo à distância? Não, né? A mensagem é que este material,
enriquecendo-nos, nos possibilita uma atuação mais direta, mais imediata, energética, com empatia àquele que vem solicitando o nosso singelo recurso nas organizações religiosas como um todo, incluindo naturalmente as casas espíritas. De tudo isso, nós podemos concluir que existe sim uma obsessão coletiva. E Allan Kardec já se reportava às obsessões coletivas. Hoje falamos em guerra. A Rússia, a Ucrânia. Nós vemos tropas, soldados, ou seja, uma ação material sendo desenvolvida. Mas vemos também uma ação silenciosa, que ocorre por detrás desses bastidores noticiados, através dos hackers, através das confusões que um país consegue implementar nos sistemas dos outros para derrotá-los, para vê-los isolados. Essa batalha silenciosa não é vencida com tiros, com armas, com bombas, com mísseis. É uma batalha que nós não enxergamos, nós não visualizamos o inimigo e quando vemos, não temos mais acesso, estamos isolados, estamos com a informação falsa, não podemos fazer isso, mais ou menos aquilo. A mesma arma está sendo utilizada pelos espíritos obsessores coletivos. E eu destacava, a obsessão coletiva é algo que é tratado na codificação por Allan Kardec. Estamos vivendo uma obsessão coletiva de acomodação. De ficarmos em casa, de não nos envolvermos mais. Ah, tá, me acostumei, não é preciso, outros fazem, o outro assume, outro... Não, é neste ponto que os espíritos agem. Me dão um subsídio para que eu não faça mais nada, para que eu me isole, para que eu creia que a minha atividade, à distância, é mais do que suficiente. E com este tipo de pensamento, nós vamos esvaziando estas casas de prestação de socorro espiritual, doutrinária, que é mais importante até mesmo que o alimento. Porque as pessoas estão sob o influxo de energias mentais que não querem o prosseguimento das atividades. Então, concluindo o nosso encontro da noite de hoje, a mensagem é que nós atentemos para tudo isso. Resguardemo-nos, obedeçamos à ciência, atentemos naturalmente para todas as dicas, todas as orientações ligadas à higiene, né, à vacinação, às medidas complementares que venham a surgir, mas não cedamos aos espíritos obsessores que querem, a partir do nosso isolamento, da nossa ausência, terminar uma obra que não é nossa, mas é a obra de Jesus. A implantação de uma nova era precisa de nós em ação. Senhor Jesus, amigos espirituais, concluindo o encontro dessa noite, nós rogamos a Tua paz e a Tua luz em nossas vidas, que possamos nos integrar permanentemente às Tuas falanges e darmos tudo aquilo que for possível de colaboração para que esse momento tão complexo possa se converter em verdadeira possibilidade de avanço para todos nós. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e agradecendo aos guias e benfeitores espirituais, encerramos o encontro da noite de hoje. E que assim seja.